E aí, alunos, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula. Nós vamos falar sobre modelo OSI. Esta é a segunda parte da aula 7, né, de organização e arquitetura de redes, ok? Bom, o que nós falamos na última aula é que o modelo OSI é um modelo internacionalmente aceito e ele é um padrão de comparação, um padrão para desenvolvimento de protocolos de rede. E ele é um protocolo de rede, um modelo de protocolo de rede, um modelo de referência dividido em 7 camadas, né? Então, vou voltar um slide aqui para a gente lembrar as 7 camadas. Camada física, camada de enlace ou link de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Conversamos na última aula que cada camada executa uma tarefa. A camada 1 é a camada física e ela está ligada na nossa mídia de rede, né? No nosso cabo de rede lá na fibra ótica, no equipamento de rádio, o que seja, que faz a transmissão de sinais, né? E a partir dela nós temos as próximas camadas. As camadas são numeradas de baixo para cima, começando da camada física, terminando na camada 7, que é a camada de aplicação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada camada para que nós possamos entender o modelo OSI. A primeira camada é a camada 1, é a chamada camada física. O que a camada 1 faz? A camada 1, ela define as especificações de transmissão de sinais. Se eu estiver utilizando sinais elétricos, então ela define as especificações elétricas, né? Se forem uma interface de rádio, ela vai definir as especificações do equipamento de rádio e assim por diante. Qual que é a função da camada física? A camada física ela tem como função receber o sinal, converter esse sinal em bits, certo? E entregar esses bits para a camada superior. Olha, para fazer isso, ela tem que se preocupar com níveis de voltagem ou de sinal de rádio, com a temporização, com as taxas de dados, com as distâncias de transmissões, conectores e outras características que são especificações da parte física da sua rede. Mas a função principal da camada é receber o sinal e convertê-lo em um bit e passar para a camada superior, tá bom? A PDU, o que é PDU? É Pocket Data Unit, unidade de dados do pacote. É a unidade de dados que a camada trabalha. No nosso caso, a camada física trabalha com uma unidade chamada bit, né? Então a gente sabe lá de arquitetura de computadores que o bit ela é o menor sinal que você vai conseguir. Ele tem o valor de 0 ou 1, ok? Então a camada física, qual que é a função dela? Receber esse sinal e transformá-lo em um bit. Ou o contrário, né? Receber um conjunto de bits da camada superior e transformá-lo em sinais enviando pela rede. Então, tanto caminho de ida quanto caminho de volta, ok? A segunda camada é a camada de enlace. Pois bem, o que essa camada faz? Imagine então que a camada física está recebendo esses bits e está transferindo para a camada superior. A camada superior é a camada de enlace de dados. O que a camada de enlace de dados faz? Ela agrupa esses bits e forma um quadro ou frame. Frame e quadro é a mesma coisa. Frame é o quadro em inglês, né? Ele vai agrupar esses bits formando um quadro. Tá? O tamanho do quadro depende da tecnologia de rede que a gente estiver usando. Se for uma tecnologia Ethernet, o tamanho é 1. Se for tecnologia Wi-Fi, o tamanho será outro e assim por diante. Após agrupar o quadro, a camada de enlace ela tem duas tarefas aí bastante importantes. Uma delas é verificação de erro. Tá? Ela verifica se não existe erro nesse quadro. A função da camada de enlace é transformar um canal de transmissão bruto num canal confiável, fazendo essa verificação de erro. Normalmente, como é feita a verificação de erro? Normalmente é da seguinte forma. O transmissor ele faz uma soma polinomial de todos os bits do quadro e guarda essa soma em um campo no final do quadro. O receptor, quando recebe o quadro, ele faz a mesma soma e confere com o valor que está guardado nesse trailerzinho, nesse final do quadro. Se a conferência for positiva, ou seja, se eles forem iguais, ele considera que ele está livre de erro. Após fazer essa verificação de erro, aí a camada de enlace, o protocolo da camada de enlace, ele vai verificar o endereço físico de quem enviou e de quem deve receber este quadro. Puxa, o que é o endereço físico, né? Aí é interessante. Olha, o endereço físico é um número que identifica a camada, a interface de rede.
Cada interface de rede, leia placa de rede, cada placa de rede tem um número que lhe é característico, e esse número é composto por 6 pares de hexadecimais separados por 2 pontos, tá bom? E esse número não se repete. Os 3 primeiros pares, eles identificam o fabricante, e os 3 últimos pares de hexadecimal identificam a placa em si. É um número de série, praticamente, tá bom? Então, qual que são as funções da camada de enlace? Recebe os bits, agrupa-o num quadro, faz verificação de erro e confere o endereço físico. Esse endereço físico também é chamado de endereço MAC. O que acontece aí? Acontece o seguinte: se a placa de rede, a camada de enlace, perdão, se a camada de enlace verificar que o endereço físico de recepção é o do próprio dispositivo dela, do equipamento, do sistema, ela aceita esse quadro. Ela fala, opa, esse quadro é para mim. Se o endereço de destino for diferente do endereço da interface dela, do sistema, a camada de enlace, ela simplesmente despreza o quadro. Poxa, despreza. Por que ela despreza? Porque não é para ela. Ah, mas por que ela não desprezou antes? Porque ela só consegue ter certeza de que o endereço está correto depois de fazer a verificação de erro. Então, primeiro ela faz a verificação de erro para ter certeza que os endereços estão corretos. Após essa verificação de erro, ela vai fazer a verificação do endereço MAC. E se o endereço MAC for da placa deste sistema que ela está, ele aceita o quadro. É possível configurar uma placa para receber quadros que não sejam para elas. Você vai configurar a interface. A gente fala que nesse caso a interface está em modo promíscuo, ok? Bom, normalmente a camada de enlace ela é dividida em 2 partes, tá bom? Uma das partes é o controle de link lógico e a outra parte é chamada de camada MAC. A camada MAC faz essa verificação de erro e faz a verificação de endereço físico. E a camada de link lógico? A camada de link lógico ela atua na transmissão e não na recepção. O que ela faz na transmissão? Ela é responsável pela execução do algoritmo do nosso mecanismo de acesso ao meio físico. Lembra lá quando nós estudamos divisão de canal, CSMA-CA, CSMA-CD, Aloha, Slotted Aloha? Quem que implementa esse protocolo de acesso ao meio físico? É a subcamada de link lógico da camada de enlace. Então, olha, a camada de enlace, ela agrupa os bits, monta um quadro, verifica erro, depois verifica endereço físico. Ela também é responsável por transmitir esses bits utilizando o mecanismo do nosso mecanismo de acesso ao meio, do protocolo de acesso ao meio, tá bom? Então, beleza? Essa camada é muito importante porque é ela que traz confiabilidade ao canal de transmissão. O nosso PDU aqui é o quadro. Ok, e depois? Aí nós temos a camada de rede. A camada de rede, ela é responsável pela verificação do endereço lógico da mensagem e de verificação de caminhos. Tudo que tem a ver com caminhos, rotas, tem a ver, e endereçamento lógico, tem a ver com a camada de rede. Bom, a pergunta que fica é assim: poxa, eu já tenho o endereço lá na camada de enlace, o endereço físico da placa, por que eu preciso de um endereço lógico? O endereço físico ele tem sentido em redes pequenas. Numa rede, num laboratório, ou numa escola, ou numa empresa, todos os dispositivos trocam informações e conseguem obter os endereços físicos dos outros dispositivos que estão em torno dele. Ele simplesmente faz uma tabelinha, né, de todo mundo que está em volta. Então ele conhece todo mundo. É como você conhecer os seus vizinhos, né? Você conhece seus vizinhos pelos nomes. Por quê? Porque eles estão próximos, você tem contato com eles. Mas quando a mensagem é enviada para um dispositivo que está muito longe, fora da sua rede local, você não tem essa facilidade. E aí você tem que usar um endereço que possa ser roteado, ou seja, que os roteadores de rede, que os equipamentos da rede consigam transferi-lo de acordo com o caminho que ele tem, e dar a ele um caminho de acordo com o endereço de chegada. E isso não acontece com o endereço físico. Existe um outro problema com o endereço físico. Se você queima a placa de rede, você trocou a placa do equipamento, você está trocando o endereço MAC dele. E isso não acontece com o endereço lógico. Você colocou um endereço lógico, vamos ler aí endereço lógico para entender mais fácil, como sendo endereço IP, por exemplo. O endereço IP é o endereço lógico. O nome da máquina na rede NetBIOS, ela é o endereço lógico, tá bom? Então, o que a camada de rede faz? Ela verifica se o endereçamento lógico está correto. No caso de uma rede TCP/IP, por exemplo, esse endereço de camada de rede é o endereço IP, tá? Bom, então o que ela faz? Ela verifica endereçamentos. Olha, ela verificou, é para ela aceita aquele quadro.
Aquele quadro não, aqui o nome do PDU é datagrama. Pessoal, é importante a gente perceber que durante alguns momentos o seu sistema ele vai emitir pacotes da camada de rede, independente se você tiver uma aplicação rodando ou não. Para quê? Para verificação de caminhos, para verificar se o gateway está respondendo, para verificar se a rota para um determinado destino está desobstruída, se existe rota para algum lugar, mesmo que você não vai enviar alguma coisa, uma informação útil naquele momento, tá bom? Então existem vários protocolos de camada de rede que são responsáveis basicamente por rotear, né? Verificar caminhos, ok? E o protocolo mais importante dessa camada é o responsável pelo endereçamento lógico. Camada de transporte. A camada de transporte é provavelmente a camada mais importante que a gente tem. Não é a mais importante porque eu preciso de todas as outras, mas ela tem uma série de atributos que faz dela de muito importante. O que ela faz? Ela é um gerente, ela é que faz a verificação de transporte, ou seja, olha, saiu 1000 quadros, chegaram 900, faltaram 100, quais os que faltaram? Precisa de retransmitir? Então ele é responsável pelo fluxo de informações confiáveis. Existem normalmente 2 protocolos de camada de transporte, um que é confiável e o outro não. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente a camada de transporte é responsável por segmentação de dados. O que é segmentação de dados? A informação, quando ela vem das camadas superiores, ela vem num formato bruto, grande. Por exemplo, chega um arquivo inteiro para ser transmitido, ele tem que ser dividido em partes menores. Quem faz a segmentação é a camada de transporte. Em seguida, ele é responsável pela retransmissão de segmentos quando eles são perdidos na rede e é responsável pelo controle de fluxo e de congestionamento na rede. Então, o protocolo ele é capaz de pressentir que a rede, de sentir, né, não pressentir, mas sentir que a rede está congestionada e fazer o controle de fluxo para que diminua esse congestionamento, tá bom? Além disso, ele é responsável pelo transporte fim a fim entre portas. Puxa, mais um conceito, hein, pessoal? Olha só, acabamos de falar de endereço MAC, lá na camada de enlace, endereço físico na camada de rede, agora estamos falando em porta na camada de transporte. O que é uma porta? Imagine que eu tenha 2 computadores conversando entre si, trocando informações. E, num determinado momento, os 2 computadores, um deles está transferindo arquivos usando um servidor FTP e o mesmo computador está requisitando uma página do outro utilizando um servidor de páginas web. Então eu tenho rodando numa máquina servidor um servidor de páginas web e eu tenho rodando um servidor de arquivos FTP. Bom, e aí? Todos os pacotes vão ser endereçados para a mesma interface, que é a interface de rede do servidor, para o mesmo endereço. Lógico, um endereço IP do servidor. Mas como é que eu vou, ao chegar esses pacotes no meu servidor, saber qual pacote vai para o servidor que serve página e qual pacote vai para o servidor que serve arquivo? Isso aí eu preciso de um número que identifique. O número que identifique para qual serviço o pacote vai ser destinado é a porta. Então a porta, na verdade, é um número de identificação que amarra o pacote ao serviço que eu estou tentando alcançar em um host remoto. Ok, pessoal? Então quem define portas é o protocolo de camada de transporte. Aqui o PDU se chama segmento. Por quê? Porque aqui que acontece a segmentação de dados, ou seja, o corte da informação em pedaços menores. Bom, na camada de transporte, aqui eu acabei de falar tudo isso daqui, né? A camada de transporte ela me dá qualidade de serviço e confiabilidade. Um conceito interessante da camada de transporte. Protocolo orientado à conexão. O que é um protocolo orientado à conexão? No protocolo de transporte orientado à conexão, existe uma conversação entre os 2 pontos, receptor e transmissor, e eles estabelecem uma conexão lógica. Eles anotam, inclusive, lá, cada lado anota lá, olha, essa conexão tem um número, e eles reservam espaço de memória para anotar as informações, e de disco também, para anotar as informações a respeito daquela conexão. E vão trocar informações, e aí o protocolo de transporte vai coordenar a transmissão. Se faltar algum pacote, algum segmento, ele vai ser retransmitido. Se de repente uma das máquinas tiver muito com um consumo de memória muito grande, o protocolo de transporte diminui o fluxo de informações para poder ajustar essa quantidade de memória. E ele também diminui o fluxo caso a gente tenha um congestionamento. Então o protocolo orientado à conexão ele é também conhecido como protocolo confiável. Tá?
Neste caso, existe uma conversa, um estabelecimento de conexão entre os dois pontos, que transmitem e que recebem. E aí todo o pacote é controlado. Então aqui eu tenho a garantia de melhor entrega. Não é a garantia de entrega, de melhor entrega. O que significa isso? Melhor esforço. Significa que o sistema vai tentar de todas as formas fazer com que o seu segmento saia e seja recebido. Ele vai tentar por várias vezes. Caso não consiga, ele vai desistir após um número limite de timeout. Por isso que a gente fala que é melhor esforço, né? E qual que é o protocolo não orientado à conexão? Ele não estabelece conexão lógica nenhuma. Simplesmente existe a transmissão sem que haja reconhecimento entre os dois pontos. Pode ser até que o ponto receptor não esteja online, mas isso não interessa, certo? Esse protocolo simplesmente não verifica se vai existir ou não. É como se você colocasse uma mensagem numa garrafa e jogasse na rede. Ela deve chegar. Se não chegar, não é problema de quem recebeu. Não existe confiança. Aí vocês vão me perguntar, poxa, professor, para que um protocolo desse se eu não tenho garantia nenhuma? Rapidez. Em alguns casos, eu preciso de rapidez na transmissão. Eu não vou poder me dar ao luxo de fazer retransmissões para poder ajustar o recebimento, tá? Isso aí se adapta melhor a transmissões de mídias contínuas, voz, né? Imagem. Nesses casos, eu não posso ficar retransmitindo quando falta um pedaço. Faltou um pixel, faltou um bit que representa lá 1 ou 2 pixels. Não dá para transmitir isso, porque isso vai passar muito rápido e eu não vou conseguir bufferizar a tempo. Então, em alguns casos, eu vou precisar de mais agilidade e menos confiabilidade. É o caso em que nós vamos usar o protocolo não orientado à conexão, ok? Normalmente, nós temos apenas 2 protocolos de transporte em cada tipo de pilha. Protocolo confiável e o protocolo não confiável. A camada de sessão. A camada de sessão ela gerencia e termina sessões entre os dois hosts que estão conversando, tá legal? Normalmente a gente tem que pensar na camada de sessão como sendo um grande funil. Por quê? Porque abaixo da camada de sessão, a pilha de protocolos ela trabalha em linha, ou seja, o protocolo de transporte conversa direto com o protocolo de rede, que conversa, existe como se fosse uma única linha de produção. E acima da camada de sessão a gente tem aqui vários softwares funcionando ao mesmo tempo. Né, acionando tanto a camada de apresentação quanto a camada de aplicação lá em cima. Então a camada de sessão, ela na verdade gerencia qual software de usuário vai conseguir utilizar os serviços das camadas inferiores. E ela faz isso através de um jogo de sessões. Então ela vai organizando as sessões de cada um dos softwares que estão acima para que eles possam ter acesso ao software de transporte para baixo. Tá legal? Basicamente é isso. O PDU daqui para cima vai ser sempre chamado de dados. Então, na camada de sessão, de apresentação e de aplicação, o PDU sempre será chamado de dados. Camada de apresentação. Bom, na camada de apresentação, ela trabalha basicamente 2 coisas. Primeiro, criptografia. Se houver criptografia, ela é tratada na camada de apresentação, com exceção de alguns protocolos que exigem que seja tratado na camada de enlace, que é o caso do Wi-Fi, que trabalha em camada de enlace, a parte de criptografia. Mas o que é isso? Trabalhar o formato de apresentação. Imagina o seguinte, computadores diferentes escrevem bits de forma diferente. Alguns escrevem da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda. Além disso, utilizam tabela de conversão de dados diferentes. O seu computador, se for um padrão Intel, projeto aí i386, ou mesmo sendo 64 bits, ele provavelmente utiliza uma tabela de conversão ASCII2. Pois dá uma olhadinha nisso aí, viu, pessoal? É como o seu computador interpreta os bits que chega e transforma isso num caractere. Mas existem outras tabelas, tá? Existem tabelas utilizadas por outros sistemas operacionais que são diferentes da ASCII2. E aí? Computadores que usam tabelas de dados diferentes e que escrevem bits de lados diferentes, formatos diferentes, Little Endian, Big Endian, não conseguem conversar? Conseguem. A camada de apresentação ela traduz um formato para o outro. A camada de apresentação ela funciona como um tradutor de dados, ok? E por último, nós temos a nossa camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada que recebe dados do software do usuário. O software do usuário, ao enviar o dado, ele escreve esse dado, essa informação, esses dados, no formato da camada de aplicação para entregá-lo nas camadas inferiores. Então,
O meu navegador de internet, por exemplo, para enviar um dado pela rede, ele escreve esse dado na forma do protocolo de camada de aplicação. No caso do navegador, ele vai usar o protocolo HTTP, que é um protocolo de camada de aplicação. Se for uma transferência de arquivos, ele vai escrever no formato FTP. Se for uma consulta de nome de internet, DNS, vai escrever no formato DNS, para depois entregar para as camadas. Olha, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é que a camada de aplicação não é o software do usuário. É a informação, são os dados passados ou recebidos, claro, pelo software do usuário no formato do protocolo da camada de aplicação. O PDU aqui também é chamado de dados, ok? Aí nós passamos a 7 camadas. Camada de aplicação, ó, de cima para baixo, aplicação, apresentação, sessão, transportes, redes, enlace de dados e camada física. Certinho? E aí nós matamos o modelo OSI, ok? Não vou fazer desafio aqui agora não, tá bom? Então essas são as 7 camadas do modelo OSI. É preciso que vocês estudem essas camadas de forma com bastante afinco, de forma bem séria, porque nós vamos utilizar esse conhecimento no resto do curso e nos vários cursos daqui para frente, tá bom? Ok? Vamos terminar por agora. Obrigado e segue uma atividade para vocês aí.